paz, boa noite, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos iniciando um novo projeto chamado Entre Líderes, onde vamos abordar os temas da lição da Escola Sabatina Jovem, para juntos crescermos em espírito, crescermos em conhecimentos. Como vocês estão percebendo, o próprio título do programa, do projeto, já nos traz uma ideia do que vem por aí. A nossa ideia é trazer líderes das igrejas do distrito de Camaragibe e de outros distritos ao nosso redor, para que venham comentar acerca da lição da Escola Sabatina, do seu tema, do seu título. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre o Verbo, e a partir daí vamos entender um pouco mais sobre a natureza de Jesus Cristo, sobre o seu propósito e o plano da redenção. Aqui ao meu lado estão duas líderes do distrito de Camaragibe, são líderes do Ministério Jovem, Fernanda e Emanuele. Elas duas fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Timbi, e hoje elas vieram aqui para apresentar o ponto de vista do que elas entenderam a respeito da lição dos jovens da Escola Sabatina desse trimestre, dessa semana, a princípio. O texto base para que possamos dar início ao estudo está lá em João, capítulo 1. Vai falar sobre a encarnação do Verbo, que é justamente o tema abordado na lição da Escola Sabatina dessa semana. Meninas, com base no que vocês leram sobre o texto bíblico, o que é que a gente pode abordar da lição sobre a identidade de Jesus? Pegando aqui a tirinha, né? O tema da lição dessa semana é Deus encarnado. E aqui ele tinha uns tópicos onde nascer do ventre de uma criatura, usar fralda, dominar a própria glória, ser rejeitado, sofrer maus tratos, morrer por pecadores. E no terceiro quadrinho tá: li e aceito todos os termos. O que eu entendi disso aqui é que ele sabia de tudo que iria passar, mas por amor a nós, a sua misericórdia e a sua graça, ele preferiu vir para que pudéssemos ter uma nova chance, uma segunda chance, para estar com ele nas mansões celestiais e viver eternamente. E detalhe, né, que eu tenho certeza que se fosse um caso assim mesmo, né, se ele recebesse um contrato mostrando que ele iria passar, ele iria assinar sem pensar duas vezes. Com certeza. Que no caso foi o que aconteceu, né? Com certeza. Muito bem. Então, Cristo ele preenche requisitos para se tornar o Deus encarnado. No caso que a tirinha está trazendo para a gente, são esses elementos que qualificam Jesus Cristo, que apontam para Jesus como um Deus encarnado, como o Salvador de toda a humanidade. Correto? A lição vai trazer um tema e vai nos chamar para uma observação no texto de João, capítulo 1. E ela vai falar sobre o Verbo. A partir do que a gente lê na lição e no texto bíblico, o que é o Verbo? Deus. Na verdade, essa pergunta poderia ser um pouco mais reformulada, porque na verdade não seria o que é, assim quem, porque aqui estamos tratando de uma pessoa, Cristo. Cristo era o Verbo, ele estava na criação, ele participou. Antes de tudo ser criado, ele já estava lá, que é o que me chama mais a atenção, assim, é de saber que antes de tudo ele já existia, ele já estava lá, né? É a lição em resumo que traz esse ponto de vista para a gente, esse ensinamento para a gente, de quem de fato era Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ou seja, a palavra encarnada, né? A palavra de Deus encarnada, a pessoa de Deus encarnada é o que vai trazer principalmente o texto original para a gente. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 5, a gente vai ler da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Então, o próprio texto de início ele apresenta para a gente as características daquele que é o Verbo. O que é o Verbo e onde necessariamente estava o Verbo. Agora, em relação a... Já que a gente conseguiu chegar a uma conclusão, pelo menos até aqui, de que o Verbo, de que João estava falando diretamente de Jesus Cristo, como é que a gente pode associar ou ter em mente que tipo de relação, como era na verdade a relação entre o Verbo, Jesus Cristo, e a humanidade? De que maneira ele foi recebido, a partir dos textos que a gente lê na lição, como ele foi recebido pela humanidade quando ele veio e quando o seu ministério começou aqui na Terra? Só chicotada. Foi rejeitado, na verdade, né? Sim, e muito, né? Não pode, na verdade, não poderia nem chegar a algum lugar que as pessoas já praticavam um certo bullying com ele, né? Não acreditava que ele era Cristo. E como em João mesmo fala, que ele veio por aquele povo, pelos seus, e os seus não o reconheceram, porque eles queriam uma coisa muito, acredito que extravagante, uma coisa muito assim, né? E quando ele disse que o reino dele não era aqui, pronto, foi que matou o pessoal. Porque para eles, o reino de Jesus tinha que ser estabelecido aqui, que era para poder derrubar o Império Romano. Né? E quando Jesus apresenta a eles que não tem nada a ver com o que ele veio fazer aqui, já começaram de imediato a rejeitá-lo, a renegá-lo, né? Todas essas coisas, a rejeição foi o que fizeram com ele. É porque a humanidade em si já parte para a questão da agressão, vamos dizer assim. Só quer se resolver alguma coisa discutindo e tal. E eu acho que as pessoas de antigamente pensavam que Jesus iria fazer o mesmo. Né, que Cristo tinha ali os seus poderes, e aí eu acho que as pessoas pensavam, ele vai derrubar, ele vai matar, vai fazer isso, aquilo, o outro. Quando ele disse às pessoas que não iria fazer desse jeito, as pessoas começaram a jogar pedrada. Então ele foi recebido por dois tipos de grupos, né? Por dois grupos, que seriam aqueles que o rejeitaram. Sim. E seriam aqueles que o aceitaram. Sim. E tiveram o direito de serem conhecidos filhos de Deus, né? Como o próprio texto diz. Mas vamos ler para a gente poder esclarecer, ficar mais claro a partir da Bíblia para quem está assistindo. Aí no livro de João 1:9-14. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o texto bíblico está dizendo que houveram aqueles que tiveram o direito de serem chamados seus filhos, filhos de Deus, e houveram aqueles que o rejeitaram, como vocês bem colocaram na introdução do texto, né? Mas a gente viu aqui em João que ele trata Jesus não como uma pessoa normal, mas como uma divindade. Sim. João recebe Jesus, vê Jesus como de fato um ser sobrenatural, uma pessoa que tem dons sobrenaturais e que é de fato diferente de tudo aquilo que a sociedade está acostumada a ver, né? Agora, a Bíblia em si, ela enfatiza isso, ela em algum momento ela trata Jesus como uma divindade, indica isso, que Jesus é Deus, por exemplo. De fato ela aponta.
Mas tem algum texto que a gente pode ler? Vamos abrir? Aqui em João 1, versículo 1, a gente já vê um indício. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é muito necessário sabermos disso, porque muitas pessoas têm a ilusão de que é uma só pessoa e três. Como é que eu posso dizer? O triângulo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas aqui fica bem claro que são pessoas separadas. São uma pessoa como se fosse assim, como nós. Sim. Entendeu? São três pessoas, três corpos de pessoas com o mesmo caráter, a formação do mesmo caráter. Por isso que Deus estava com Cristo, porque ele também era Deus, né? É muito importante a gente saber disso. Entre linhas, né, entre outros momentos, na verdade, a gente vai encontrar também os próprios discípulos confessando Jesus como Deus, né? Por exemplo, a gente tem o caso de Tomé aqui em João, capítulo 20, versículo 28, vai dizer: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Então Tomé, ele reconhece, ele confessa Jesus Cristo como o próprio Deus. Não só isso, mas se a gente for abrir a Bíblia da gente lá em Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, 1 a 11, eu acho que é 5 a 11, a gente vai ver Paulo, o próprio Paulo, ele dá de fato a ideia, ele mostra pra gente a quem representa Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo na ótica deles. Certamente conduzido pelo Espírito Santo é que Paulo consegue identificar isso e reconhece Jesus como Deus, o que a gente percebeu que era uma dificuldade entre alguns ou a maioria daqueles que receberam o Verbo e não o reconheceram como o Senhor. E a gente lê aqui Filipenses 2 a partir do 5, tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo está concordando com João, entra em coerência com o que o próprio João falou lá no primeiro versículo do primeiro capítulo, que o verbo era carne e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então isso aqui, para mim pelo menos, ele já nos dá já é um forte indício de que Jesus Cristo era visto de fato como Deus. Então ele não era o verbo só pelo fato dele existir, ele era o verbo por ele ser de fato o fundamento da criação. Não é verdade? Agora que a gente já viu toda a introdução de João em coerência com Paulo, vocês acreditam que Jesus Cristo é Deus? A gente pode afirmar que Jesus Cristo é Deus através dos textos bíblicos? Ou a Bíblia não dá base para que a gente coloque Jesus como Deus? Não, a Bíblia era a base de tudo. A Bíblia reafirma com toda certeza e de uma forma bem clara. E aqui em Filipenses 2, do 5 ao 11, deixa explícito isso. Então, assim, cego é aquele que não quer ver. Sim. Né? Porque tá aqui. Agora, se eu li e não concordo com o que tá aqui, aí já é outra situação. Porque ali é o meu achismo, né?
poxa, eu não concordo que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Nossa, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles são a mesma pessoa. Então é nisso aqui que devemos acreditar. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos deixa claro isso, de que são a mesma pessoa, têm o mesmo caráter. Exato. Bem colocado. A Bíblia, de fato, ela vai dar para a gente argumento para que a gente se sustente a fé, primeiramente, e não vou colocar interpretação porque não soa muito bem. Parece que a gente está colocando a nossa opinião no texto. Mas eu não vejo dúvida em relação à relação de Cristo, em relação à divindade de Cristo, o caráter de Cristo e o caráter de Deus serem a mesma pessoa. Até porque o próprio Jesus ele vai dizer muitas vezes que o Pai está nele e ele está no Pai. Que ele não pode falar se não for da parte do Pai. Então, naquele grupo, e a lição vai trazer uma pergunta aqui muito interessante para a gente. Aqui na segunda-feira, vai trazer uma pergunta muito, muito interessante. Cabe a nós nos atentarmos a essa pergunta. Porque já falamos que existem esses dois grupos. E nesses dois grupos vão existir pessoas que aceitam Jesus e que renunciam. E a gente de fato vive num mundo em que uma parte de pessoas que se confessam, inclusive servos de Deus, acreditam na divindade de Jesus e outras que só acreditam que Jesus foi um profeta. E aqui a lição vai trazer essa pergunta abordando mais ou menos isso, mas ela vai um pouquinho mais fundo. Ela vai perguntar sobre de que maneira, como é possível enxergar uma dupla personalidade, como se Jesus tivesse um caráter e Deus outro, quando na verdade o próprio Cristo confessa várias vezes que tudo que ele faz, ele não faz por vontade própria, mas por vontade de Deus. Não que com isso Jesus esteja dizendo que ele é uma pessoa à parte, ele só é um enviado de Deus. Mas ele, como o Filipenses diz, ele não ousou usar dos poderes de Deus. E a pergunta é a seguinte: se o Verbo era e é Deus, por que algumas pessoas acham Jesus bonzinho e Deus muito radical? Só para a gente pegar a pergunta. Algumas pessoas, eu já acho que não só vocês, mas quem está em casa também já deve ter escutado a seguinte expressão: aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, carrasco, um Deus arbitrário, ele escraviza. Aí vem Jesus Cristo e muda isso, como se Jesus estivesse naquele momento, no período do Novo Testamento, discordando do governo do próprio Pai. Entende? Então, assim, como isso é possível? Como a gente pode ver isso? Botar na balança e fazer essa comparação. Se o Verbo era Deus e é Deus, e Jesus é o Verbo, ou seja, são a mesma pessoa, como pode um ser melhor do que o outro? Na realidade é que a modernidade de hoje quer que Jesus seja moldado a elas. E aí o que é que acontece? Se Jesus não me der isso, eu não vou permanecer, não sei o quê. E a gente vê que, sim, infelizmente se segue assim, as pessoas não se sigam enganadas, né? E aí por isso que elas fazem a diferença entre Deus e Jesus, porque acham que Jesus é um brother, é um irmão, é o melhor amigo que você pode fazer tudo com ele. De fato, ele é seu melhor amigo. Mas não é a questão que você está fazendo algo errado e ele vai lhe apoiar. Até porque se é um melhor amigo, ele não vai apoiar você nessa decisão. E aí as pessoas querem que ele faça o que eu quero. E também tem a questão de Deus é amor. Ele é o amor mesmo, mas ele também é justiça. Então, assim, se o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou seguindo for inclinado para
ter a justiça de Deus, ele não vai me dar o amor, né? Ele vai aplicar o amor dele em forma de justiça na minha vida. Então a gente tem que saber separar essas coisas. Ele era justiça no Antigo Testamento, como tu falou, né? Usando o exemplo que tu disse dele. E no Novo Testamento ele já veio em forma de amor, em amor a nós, se entregar por nós. Mas lá no Antigo Testamento ele era justiça, porque tinha aquela questão de tribo, de estar sempre em guerra. Então ele tinha que mostrar para o povo, não, eu também sou assim, mas eu também sou isso aqui. Vocês têm que saber me ter dos dois jeitos. Se quer me ter no amor, também vai ter que me aceitar na justiça. E vice-versa. O pessoal hoje adotou isso mesmo, né? Acha que tudo que eu fizer, Jesus vai aceitar. Eu não vou sofrer consequência nenhuma. E a gente vê esse reflexo aí do que vocês estão falando também no Antigo Testamento. Porque apesar de Deus ter sido aparentemente mais radical com aquele povo, até porque eles eram mais afrontosos do que hoje em dia. Hoje em dia eu costumo dizer que a humanidade está mais cínica. Naquele tempo eles tinham mais, como é que eu posso dizer? Eles eram mais acelerados, vamos dizer assim. Não no sentido intelectual, mas no sentido de que eles era mais difícil de dominá-los, de seguirem regras. E no Egito eles viviam uma boemia. Apesar de serem escravos, eles clamaram pelo alimento do Egito quando eles estavam no deserto. Mas a gente percebe que apesar de toda a ação de Deus em volta de Israel, permitindo que Israel sofresse consequências das suas escolhas, ainda assim ele não tirou a mão de cima do seu povo e manteve o cuidado que ele tinha. Ou seja, a justiça foi cobrada, foi executada, mas o amor de Deus também estava superabundando, cuidando deles, apesar de eles fazerem o que fizeram. A gente tem na história do bezerro de ouro, né? Sim. A gente tem a história do maná, a gente tem a história da terra que se abriu, a revolta de Corá. Tudo isso tem relatado nas escrituras sagradas. Então a lição está trazendo para a gente, deixa eu ver se eu entendi o que vocês passaram, está trazendo para a gente que a identidade de Jesus em relação ao que João está falando é que ele é o próprio Deus. E quando João fala que ele é o verbo, que ele é o princípio, João está dizendo que ele é o fundamento da criação. Porém, mesmo que os textos bíblicos apontem para a divindade de Jesus, a humanidade ainda o rejeita como Deus. Uma parte da humanidade ainda o rejeita como Deus. É isso mesmo? Sim. Bom, aproveitando a ocasião, no momento, a gente fez uma recapitulação da lição no sentido de trazer para o ministério jovem, para a igreja em si, o objetivo de buscar mais o ensinamento das Escrituras, ter mais estímulo de estudar a palavra de Deus. O que nós acabamos de ver é só a ponta do iceberg, como diz o ditado. Mas a palavra de Deus em si, ela vai nos mostrar durante todo esse trimestre quem Jesus de fato é e a quem nós estamos representando, se a ele ou se aqueles que o renunciam. Então, o nosso próximo tema, na próxima semana, nós vamos trazer mais um convidado. Esse convidado vai trabalhar com a gente mais um tema da lição da Escola Sabatina. Esse tema, o próximo tema, deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto, será o início do ministério e nós vamos aí conversar a respeito desse tema. João capítulo 2 vai ser o tema do livro, da lição, o livro que a lição vai ser baseada, que ela foi baseada, para a gente aprender. Agradeço a todos vocês que estão assistindo, peço que vocês compartilhem, peço que vocês também sigam as meninas no Instagram e que Deus abençoe todos vocês.